Ele tinha tudo. Os prédios que riscavam o céu de Gangnam, a influência que fazia ministros cochicharem, um clã que obedecia mais por medo do que por respeito. Faltava-lhe, no entanto, uma coisa que não se compra em escritórios de pedra ou em cofres de aço, uma falha íntima que ele guardava como uma arma ou uma vergonha, dependendo de quem estivesse ao alcance. Jolene achou a prova às 11h15, com a cidade branca de neve batendo nas janelas. Um laudo clínico, palavras em inglês cru. Trauma-Induced Erectile Dysfunction. O papel parecia frio na sua mão, cortante como uma promessa quebrada. A lâmpada da mesa desenhava sombra sobre a mesa de mogno. Ela não estava ali por curiosidade. Revisava contratos, conferia nomes para a reunião da manhã. Mas o envelope marcado com o selo discreto do gabinete do CEO chamara sua atenção. Jolene era boa em notar o que os outros preferiam esconder. Não por ambição, mas por sobrevivência. Designar riscos antes que se transformassem em tragédias. Quando abriu o documento, a calma que a sustentara por anos se ruiu como gelo sobre o peso de um corpo humano. Ele entrou silencioso, como sempre fazia quando desejava que ninguém percebesse o movimento de um animal ao caçador. Não bateu. A porta apenas cedeu ao seu toque. E a presença de Lee Man-wol encheu a sala. Uma presença tão densa que apagou a luz fria do monitor. Ele deixou o sobretudo preto sobre a cadeira, tirou a luva com os dedos longos e, sem pressa, aproximou-se. Havia um leve cheiro de bergamota, um detalhe quase doméstico em alguém capaz de ordenar mortes. Jolene levantou o olhar. Ao vê-lo, as palavras do laudo pareceram grudar na garganta. A mão que segurava o papel tremeu, não por frio, mas porque naquele instante todas as possibilidades da sua vida se fecharam em uma câmara. Droga, Jolene, disse ele, e a voz não era a de um tirano teatral. Era a de alguém acostumado a medidas frias. Como você chegou a isso? Ela não respondeu. As perguntas tinham pressa, e ela sabia que a honestidade poderia ser um luxo mortal. O que poderia dizer? Que lia documentos médicos em inglês às 11 da noite por instinto? Que não havia nada íntimo entre os dois, apenas uma funcionalidade fria? Ou que, no fundo, temia que a verdade que agora brilhava sobre a mesa fosse a mesma que a condenaria? Man-wol deixou a pasta aberta sobre a mesa, 2 fotografias sobrepostas. Uma era antiga, Mi. Um rosto que ele mostrava às vezes em noites em que a culpa precisava de companhia. A outra era moderna, em cores vivas, uma data rabiscada no canto, um relatório recente. Ele tocou o papel com a ponta dos dedos, como se a textura pudesse mudar o sentido do que dizia. Eles dizem que é psicológico, murmurou ele, sem tirar os olhos de Jolene. Que o corpo trai a mente por algo que aconteceu antes. Não importa. Há formas de lidar com isso. A mão dele pousou na borda da mesa, entre a pasta e o teclado. Era um gesto que lembrava uma barreira e, ao mesmo tempo, um convite. Jolene tentou medir o risco entre respirar e gritar. Quantas vezes, em outro lugar, ela tivera que escolher mordeduras caladas sobre verdades que só feriam quem a segurava. O que quer dizer com formas de lidar? Sua voz saiu baixa, controlada, mas havia uma aceleração por dentro. As lembranças de Atlanta, as revistas de sua mãe, o cheiro de bolo de milho da infância. Ela não era daquelas mulheres intimidadas pela opulência, mas sentia naquela sala a opressão de algo que podia quebrar o que restava de sua vida. Ele sorriu sem humor. O clã precisa de um herdeiro. A família precisa de uma face que cubra as rachaduras. Avô não permite vacilos públicos. Ji-hoon circula como urubu em dia de vento. E eu não sou de me expor. Você sabe como funcionam as aparências. Palavras assim, medidas, alinhavam ameaças com lógicas quase administrativas. Ela sabia do poder do avô. Sabia que Man-wol respondia a uma genealogia que não perdoava a fraqueza. Sabia também que as ruas ao redor do prédio se enchiam de olhos que pertenciam a homens cujo trabalho era não perguntar, apenas agir. Se eu disser não, perguntou Jolene, mesmo conhecendo a resposta que vinha nas entrelinhas, o que acontece? Ele deixou a pergunta pairar e a sala se encheu de um silêncio cortante. Então falou sem pressa, como alguém que dá o último passo antes de fechar uma porta. Você casa comigo no Natal. Ou desaparece.
disse e desaparece com a mesma naturalidade com que se fala sobre mudar de residência. Não havia gesto de ameaça explícita, nenhuma ordem de execução anunciada. Ele não precisava. No mundo que ele comandava, as decisões se cumpriam sem preâmbulo. Jolene ouviu a sentença com a precisão de alguém que registra uma prova e, ao mesmo tempo, sente o chão ceder. Em 3 dias, a cidade celebraria o Natal com luzes e promessas. Para outros, seria a sinfonia de família e riso. Para ela, seria um contrato de sobrevivência. Ela pensou na mãe, na voz que cantava entre panelas. Pensou em telefonar, contar tudo, buscar consolo nas palavras que a mãe sempre tinha. Filha, volta para casa. Mas voltar para Atlanta significaria confessar ter trabalhado para um homem como Manuel. Significaria admitir que aceitara algo sombrio. E talvez, no mundo que os homens de poder criaram, não houvesse casa a voltar. Respirou fundo. Havia poucas estratégias que a inteligência e a prática tinham lhe ensinado. Negociar, observar, tirar vantagem das brechas. Talvez houvesse uma brecha ali. As paredes tinham ouvidos, mas poderiam ter portas também. E se a escolha fosse um teatro de sobrevivência, podia ela transformar-se por dentro em algo que ninguém esperava. Eu aceito, disse por fim. A palavra saiu seca. Não era consentimento alegre, era cálculo frio. Ela aceitava para viver, para proteger quem ainda podia. Manuel aproximou-se até o limite da intimidade aceitável. Não tocou, mas a proximidade lhe fez a respiração mudar. 3 dias, murmurou. Prepare-se. Quando a porta se fechou, Jolene sentou-se e deixou que a cidade branca lá fora cuspisse imagens contra a janela. O envelope em suas mãos queimava como se tivesse sido escrito com gelo. A partir daquele instante, sua vida se dividiu entre antes e depois. Antes, como executiva respeitável. Depois, como a mulher que assinara por viver no filo de um poder. Se essa história já te prendeu e você quer saber o que acontece no casamento de Natal, inscreva-se para acompanhar. Ela passou a noite envolta em um silêncio que não trazia sono. Revisou mentalmente cada conversa, cada olhada de Manuel, cada papel que vira e que podia ser arma. Fez uma lista, reflexo profissional e animal ao mesmo tempo, de aliados e inimigos. Sang-min, o braço direito, talvez neutro. O avô, uma fortaleza difícil. Ji-hoon, sempre uma sombra. Dr. Shin, nome que surgia em seu pensamento como um nó, porque havia sido ele quem assinara laudos naquela cidade de segredos médicos. Nas manhãs que seguiram, Seul acordou com uma lâmina de luz sobre os prédios. Jolene saiu do pequeno apartamento que dividia com colegas, colocando o casaco como quem veste armadura. No metrô, olhares não sabiam o que sabiam. A cidade era um organismo que respirava notícias veladas. Ao atravessar as ruas, uma sensação estranha a percorria. O peso da negritude em meio a rostos coreanos. Havia curiosidade, havia exotização escondida em olhares. Jolene embutia cada movimento com uma economia de gesto que impediria que sua identidade se tornasse manchete de gossip. Ser negra ali era parte de sua história, não mercadoria que outros pudessem exibir. A preparação para o casamento, quando veio, foi um exercício de poder sobre verniz de celebração. Manuel não queria escândalo, queria uma aparição que provasse que tudo estava em ordem. O avô exigira formalidades, uma cerimônia que cumprisse o ritual de respeito da família, mas que não se transformasse em casamento tradicional coreano. Havia um equilíbrio delicado entre tradição e conveniência, trajes que evocassem respeito sem ocupar demais a cena. Jolene foi levada a uma sala onde um vestido esperava sobre uma cadeira, branco, mas com cortes que lembravam hanbok sutilmente, uma fusão de mundos que buscava agradar o olhar da família, sem ofertar exotismos. O tecido roçava sua pele e lhe trouxe memórias difusas de uma infância em que ela e a mãe dançavam em dias de festa, usando roupas simples que cheiravam a perfume barato e alegria genuína. "Fica linda", disse a mulher que ajeitava o véu, com profissionalismo e sem alegria. Para ela era apenas parte de seu trabalho. Para Jolene, o vestido era armadura, máscara e lição sobre quem ela precisava ser naquela noite. A viagem até a mansão foi um desfile silencioso. Snow caía em Gangnam, cobrindo carros tretos e passos apressados. O caminho até o salão principal era iluminado por lanternas,
um gesto quase caridoso de beleza em um contexto de coerção. Na sacada, homens do clã conversavam com copos nas mãos, falando baixo. Seus olhares pesavam sobre Jolene como uma sentença não anunciada. A cerimônia teve a solenidade que fez dela teatro. O avô presidiu com olhos de aço, as palavras lidas como se limpassem a história anterior. Votos foram trocados de forma mecânica. Ela repetia frases que não sentia, porque não tinha outra mão a não ser aquela destinada a salvar-lhe a pele. O público aceitou a encenação, porque queria a aparência do mundo intacto. Havia honestidade suficiente para expor a tragédia, um casamento para calar ventos escuros. O primeiro beijo foi uma posse. Não foi quente, nem foi ternura. Foi profecia. A boca de Menual encontrou a dela com a mesma necessidade de quem sela um acordo. Jolene sentiu, porém, na pressão daquele contato, uma sensação estranha, medo e curiosidade enredados. Não era consentimento livre, e ela sabia nomear isso, coerção. Mas havia algo mais, um toque que não era só de instrumentalidade. Havia uma suavidade contida, como se ele também tentasse tocar um lugar que o próprio medo trancara. Durante a festa, entre taças e sussurros, Jolene percebeu olhares que não a viam como indivíduo, mas como objeto de prova. Havia quem murmurasse sobre a fragilidade do governante e quem fizesse aposta sobre quanto tempo aquilo duraria. Ela buscou nos rostos um sinal de aliança, mas encontrou apenas interesses. Na primeira noite, ficaram na suíte onde as janelas davam para a cidade. Neve acumulava-se nas cornijas e um silêncio denso envolvia o lugar. Menual tinha momentos em que a máscara caía, um pequeno gesto, a mão que tremeu ao olhar uma fotografia de Mi, a mesma que ele tocara dias antes. Em um momento de solidão entre os dois, quando a distância parecia menos hostil, ele contou em voz baixa sobre a perda que ainda lhe mordia as costas. Não pediu desculpas, confessou falhas como quem relata um infortúnio. Ela ouviu, mas não foi consolada. Contudo, a voz baixa permitiu-lhe ver um homem dilacerado pelo passado. Havia culpa ali, e isso não justificava suas ações, mas explicava parte do labirinto que o tornara capaz de uma coerção tão fria. No escuro, as palavras dele foram tontes frágeis, e Jolene, por sua vez, construiu planos. Não se resignaria a ser apenas um símbolo. Se tinha que agir como esposa por fora, precisava ocupar o centro da própria narrativa por dentro. Na manhã seguinte, acordou com o corpo rígido de tensão e a mente em modo de patrulha. Ao lado, ele dormia com a face relaxada, uma imagem que a fez pensar em quantas vezes o poder exigia sacrifícios que pareciam caros demais. Ela saiu da cama, vestiu-se e caminhou até a janela. Lá fora, a cidade continuava indiferente. A neve brilhava, a luz cortava os prédios e as pessoas seguiriam a vida sem saber que naquela casa se havia selado uma aliança por medo. O telefone vibrava com uma mensagem, e o coração de Jolene percebeu que a notícia que pedira prova daquela que entrara na sua vida já se aproximava. A notificação veio não de um número conhecido, mas de um remetente anônimo, uma fotografia, uma legenda. Na imagem, um salão de jantar, a mesa posta, e à cabeceira a cadeira vazia que seria um pedido de prestígio, e uma linha de texto que não precisava explicar demais. Avô exige confirmação na noite de amanhã. Não fale. A palavra confirmação arremessou-se sobre ela com toda a força de um juízo. A família desejava ver a consumação, um ritual de prova que reduzia o casamento a uma formalidade biológica. Era uma humilhação, uma peça publicamente imposta para que as aparências tivessem respaldo. Jolene sentiu o peso de uma exigência que não era apenas sobre corpos, mas sobre honra, sobre poder e sobre herança. Esse tipo de prova transformava seres humanos em evidências. No momento em que a mensagem iluminou a tela, Manuel apareceu atrás dela, a silhueta recortada pela luz. Ele não tocou, apenas observou o telefone como se lesse o mesmo mapa. Eles sempre foram assim, disse ele, como se explicasse o funcionamento de um relógio do qual ambos eram peças. Avô quer certeza, o clã exige tranquilidade. Jihune vai observar cada passo. Jolene virou o rosto ligeiramente. Ela não queria que ele visse a raiva que fluía no seu corpo, porque raiva significava perigo.
E se eu recusar? Perguntou, mantendo a voz firme. Ele permaneceu sério por um instante, depois soltou um suspiro que traiu uma tristeza antiga. Não recusarás, disse ele, não como conselho, mas como diagnóstico. Mas pode escolher como reagir. Há formas de administrar essas exigências. Dr. Shin, ele é um homem com mãos que fazem promessas e também tem segredos. Eu o escolherei como árbitro se isso te confortar. Dr. Shin. O nome voltou como uma pedra jogada em lago escuro. Jolene lembrava vagamente de um médico, uma sombra que assinava laudos e que, segundo boatos, aceitava fechar olhos por certo preço. O que significava sua menção? Era ameaça? Era promessa de tratamento que poderia ser comprado? Ou era uma indicação de que havia um mundo confortável de complicidades sob a superfície? Eu não preciso de consolação, respondeu ela, mais curta do que queria. Preciso de espaço e escolhas. Ele inclinou a cabeça. Havia um momento de verdade ali, duro como aço. Te darei espaço, prometeu ele, com uma voz que tentou aplacar e que pela primeira vez soou menos como ordem e mais como negociação. Mas é um espaço com limites. Você tem 3 dias. Mostre-me que pode andar no meu terreno sem quebrar as regras da casa. Ela concordou com um gesto que não era assentimento, mas cálculo. Precisava de tempo para arquitetar seus movimentos, para transformar aquela condição em algo menos mortal e mais manipulável. O Natal aproximava-se e a cidade se enfeitava enquanto Jolene se preparava para viver a cena que todos assistiriam. No fundo, havia algo como uma coragem que não nasceu de heroísmo, mas de pura necessidade. Se não tomasse rédeas do próprio destino, seria reduzida a peça de teatro numa família que comia segredos no café da manhã. Nos dias que antecederam o casamento, Jolene tentou entender o território. Observou os hábitos de Manuel, o modo como dobrava papéis, o ritual de arrumar o copo na mesa, o nervosismo que surgia quando alguém citava Mi. Havia também pequenas coisas que o humanizavam. Um livro de poemas em inglês na prateleira, marcas de café em uma página amassada, uma fotografia em que ele sorri raro para alguém que já não estava. Essas sutilezas não o absolviam, mas ofereciam pontos de entrada para quem queria negociar com ele. Ao mesmo tempo, ela buscava entender as regras da família, horários de visita, quem poderia intermediar conversas, quem tinha o hábito de gravar reuniões. Havia câmeras que serviam a estratégias de proteção e de chantagem. Havia telefones que não eram apenas meios de comunicação, mas instrumentos de controle. Aprender isso era sobreviver. Na véspera do Natal, o avô reuniu o conselho com a solenidade de sempre. Homens e mulheres vestidos com austeridade circundaram a mesa. Jolene entrou como uma sombra que precisaria ocupar o centro. Não houve fofocas abertas, apenas olhares de avaliação. Quando passaram a falar da necessidade de confirmação, Jolene entendeu que não apenas sua vida pessoal estava em jogo, mas também a estabilidade do império. Foi durante aquele jantar que ouviu pela primeira vez o nome de Hun, murmurando como um veneno. Não o conhecia pessoalmente ainda, apenas conhecia a reputação. Um primo ambicioso, de riso fácil e punho rápido, interessado em subir sobre qualquer ruína. Havia uma energia em torno do nome que lembrava fogo. Se alguém pudesse usar seu casamento para instigar intriga, esse alguém seria Ji-hun. Na manhã do Natal, enquanto arrumava o véu para a cerimônia que seria um casamento e uma sentença ao mesmo tempo, Jolene recebeu uma carta sem remetente. Ao abrir, encontrou uma frase curtíssima. Nem tudo que se busca provar é verdade. Era um enigma, uma provocação, e deixava no ar a sensação de que havia mãos invisíveis manipulando peças. Quem enviara aquilo? Alguém que simpatizava? Um inimigo com gosto por jogos? Ou uma advertência comezinheira? Ela guardou a carta no bolso do vestido, perto do coração. Não sabia se aquilo era consolo ou armadilha. Mas a mensagem acendeu outra coisa. A convicção de que se ia entrar naquele jogo, iria jogar com inteligência. Quando a cerimônia finalmente veio, o salão encheu-se de rostos que pautavam o destino de muitos.
A neve caía lá fora como se o mundo desejasse censurar a cena com branco. Houve fotos, sorrisos estudados e o ritual coreano que a família exigira. Sinais de respeito, toques de tradição, a presença do avô como testemunha suprema. No momento em que as luzes se apagaram e a música se tornara apenas um rumor, Jolene percebeu que o que vinha pela frente não era só prova de intimidade, era também iniciação a um papel que poderia sufocá-la se ela não o remoldasse. O que aconteceria naquela noite definiria o tom do que viria, se ela seria apenas uma sombra na mansão ou se encontraria, em meio ao espaço minado, frestas para respirar e agir. Enquanto alimentava esses pensamentos, a mão de Manuel encontrou a dela, firme e urgente. Não era posse, era convocação. E dentro daquele toque havia o anúncio de que a história que começara naquela sala às 11 da noite, com um laudo médico sobre a mesa, estava apenas tomando fôlego. A manhã depois da cerimônia trouxe uma luz que parecia mais acusatória do que confortável. O salão estava vazio, restos de festa, taças e pétalas, como se o dia anterior tivesse sido apenas um sonho mal costurado. Jolene vestiu um casaco pesado e desceu as escadarias com a mesma calma mecânica que usava no escritório. Havia coisas que precisavam ser feitas em silêncio, consultas, conversas, que não suportavam testemunhas. Havia cabelo a ser preso, mensagens a responder, mas, acima de tudo, havia as possibilidades que precisavam ser calculadas. Dr. Shin a aguardava em uma sala pequena, decorada com objetos que denunciavam um passado de prestígio médico, diplomas alinhados, um jarro de chá já frio, uma cadeira de couro com o desgaste do tempo. Ele era um homem mais velho do que esperara, com olhos que não ignoravam o peso do que havia acontecido. Não houve cerimônia. A prática de quem já lidara com muitos pedidos estranhos fez o encontro breve. "Obrigado por vir", disse ele, e a voz soava cansada. "Não se culpe por nada que eu vá pedir. Trabalhe com evidências, não com julgamentos." Jolene assentiu, medindo o tom. A presença dele cheirava a remédios antigos e papel, a uma vida que se erguera entre livros e gavetas com segredos. Ele explicou, em termos técnicos e secos, o que poderia comprovar. Sinais físicos mínimos, resquícios possíveis e testes que poderiam ser interpretados de maneiras distintas. Havia sempre a elasticidade das palavras médicas quando se tratava de provar um instante íntimo. "Posso redigir um laudo que descreva objetivamente o que encontrar", disse ele. "Se houver necessidade de clarificação, posso juntar amostras e descrever resultados. Mas saiba desde já, há sempre espaço para diferentes leituras. Não é uma matemática exata." Ela ouviu, respondendo com a mesma frieza que a profissão lhe exigira. Consentiu ao procedimento, mas pediu que fosse o mais reservadamente possível. Não queria voltas de intrigas. Não queria que a vértebra do seu corpo se transformasse em prova em uma guerra de família. O exame foi técnico, seco, como uma delicadeza que envergonhava quem o ordenara. Dr. Shin anotou, murmurou algo e sugeriu uma redação que poderia, nas mãos certas, calar ou inflamar suspeitas. Naquela noite, a casa encheu-se de vozes que não eram mais apenas protocolo. O avô, austero como ferro, exigiu clareza. Ji-hun fez perguntas com um sorriso como lâmina. Entre as cadeiras e taças, uma conversa começou a ruminar a ideia de exposição. Se não houvesse prova de consumação, as rachaduras do poder poderiam alargar-se. Suspense e ambição tornavam-se combustível. Manuel, calado, manteve um rosto que tentava não ceder. Quando o documento do médico foi lido em voz baixa, não foi a certeza que trouxe ruídos, mas a possibilidade de manipulação. A redação deixava margem para interpretação, e isso era o suficiente para acender ódios e esperanças. Ji-hun agarrou a margem como quem segura um sinal de ataque. "Ambiguidade não serve", disse ele, sem levantar a voz, como o veneno de sempre. "Ou é prova, ou é encenação. Avô exige clareza pública." A exigência abriu uma fenda. Depois daquele jantar, a família passou a se mover como uma fera em volta da presa.
Quem poderia ser chamado para testemunhar? Quem poderia ser descreditado? À noite, anonimamente, chegou a Jolene uma foto enviada por mensagem. Sua mãe, em Atlanta, saindo de um mercado, com um pequeno rastreador anexado à bolsa. A mensagem simples acompanhava a imagem. Diga que não se mexa. O medo subiu como gelo na espinha. A intimidade com que a família sabia manipular as bordas do mundo parecia se estender até o outro lado do oceano. Quem a protegia de fatos que mordiam à distância? A resposta veio rápida e cruel. Ninguém. A vida de sua mãe podia ser usada como peça de xadrez enquanto ela estivesse ali, sob o mesmo teto que os homens que respiravam decisões. Jolene percebeu que Ji-hoon não jogava apenas com a honra do clã. Ele sabia explorar o medo. A ameaça à mãe foi a linha a partir da qual o jogo tornou-se pessoal. Ela passou as horas seguintes traçando mapas. Mapeou rotas, memorizou nomes de seguranças, estudou os turnos, procurou, instintivamente, brechas. Sobreviveu toda a vida fazendo isso, triangulando informações onde os outros viam apenas poder bruto. Sujin foi a primeira a oferecer uma mão real. A tia de Manwal era uma mulher com um tipo de curiosidade que lhe pertencia mais do que aparentava. Em privado, Sujin falou com Jolene de maneira direta, sem performance. Há coisas acontecendo, disse ela. Não confie em tudo que vê. Ji-hoon coleciona oportunidades. Se quer algo, vamos armá-lo com informação, não com risco. Sujin não era nem inteiramente aliada nem inimiga, era um tipo de ponte. Sua ajuda veio com cautela. Ela tinha acesso a arquivos, a memórias de família e não tinha paciência para jogos de baixa honra. Ofereceu contatos e um aviso. Ji-hoon planejava mover peças nos próximos dias que poderiam culminar em uma exposição pública. O que isso significava ela não disse, mas o silêncio trouxe a sensação de algo maior. Uma armadilha em gestação. No meio dessa tensão, Jolene descobriu que havia câmeras onde não devia haver, pequenos pontos escuros, lentes que a observavam com frio. Alguém gravara trechos de conversas, colocara microfones discretos, tornara a casa um acervo de provas. A paranoia que antes era apenas instinto virou voz confirmada. Entregas, mensagens apagadas, gravações secretas. Sang-min, o braço direito de Manwal, apareceu com explicações burocráticas sobre segurança, todo o profissionalismo e controles. Tais explicações acalmavam parte do medo, mas havia sempre a dúvida. Quem, dentre os que se apresentavam como pedra, carregava uma rachadura por onde passar espiões? Enquanto o clã se agitava, Ji-hoon começou a agir mais abertamente. Peças suas apareceram, mensagens anônimas enviadas para jornais locais sugerindo escândalo, imagens capturadas fora de contexto, tudo para insuflar a pressão pública. Sua intenção era clara: desafiar a autoridade do avô, mostrar que Manwal era vulnerável e que no vácuo ele subia como apreensão. Foi nessa escalada que a primeira invasão direta ocorreu. O avô de Manwal e a tia Sujin desapareceram de um dia para o outro. Não havia sinais de luta. A casa onde ficavam estava trancada, cadeados intocados. O silêncio, porém, tinha textura. Ninguém fora avisado, ninguém sabia explicar. A família entrou em caos controlado. Ji-hoon apareceu, com a audácia de sempre, sugerindo que o desaparecimento era obra de inimigos externos, uma manobra para envergonhar o clã. Mas havia outro tom em sua fala, um prazer mal contido. Jolene entendeu que aquilo não era só retórica. Era uma peça. Os reféns eram isca. A exigência veio por mensagem em cadeia. Se Manwal não renunciasse ao posto, se ele não aceitasse uma exposição que o humilhasse publicamente, os reféns sofreriam consequências. As exigências incluíam também provas visíveis, imagens forjadas que sugeririam uma traição do líder, fotos que fariam a cidade cochichar. O objetivo era empurrar Manwal para uma posição onde ele tivesse que ceder ou perder tudo. A peça atingiu sua face mais cruel quando Jolene recebeu outra fotografia, desta vez mais íntima e mais clara. Sua mãe, sentada em um banco, olhando por uma vitrine, o rastreador preso com um fio fino. Era a prova de que alguém, em algum lugar, jogava com seu mais frágil amor. O envio trazia um recado explícito: decida rápido. A vida é um contrato. Jolene sabia que esperar era aceitar uma sentença. A ação precisava ser tomada. Decidiu que não permitiria que sua mãe fosse arrastada por jogos que não tinha escolhido.
Se o clã tinha reféns por conta de ambição de sangue, ela o salvaria. Se isto significava atravessar o território de inimigos sozinha, atravessaria. Naquela noite, quando a mansão adormeceu em pressa e poltronas vazias, Jolene saiu vestindo roupas que não pareceriam destacar-se. Botas discretas, jaqueta grossa, chave magnética que conseguira pegar no escritório de Sang-min em um momento de descuido. O plano era simples e mortal. Ir até Pier 17, onde as pistas indicavam que Ji-hoon realizava parte das suas jogadas, infiltrar-se, localizar os reféns e trazer todos de volta. A ideia de um resgate solo tinha algo de selvagem, mas também era linha de necessidade. As forças da família estavam dispersas e o tempo reduzia vantagens. O caminho até o cais foi uma sequência de passos calculados e riscos. A neve fazia sulcos que poderiam ser pistas. Ela usou rotas secundárias, entrou por um portão pouco usado, deslizou entre caixas e pallets. O ar tinha cheiro de sal e óleo, e o vento parecia querer importuná-la. Em frente a um armazém com janelas gradeadas, avistou um carro preto e algumas silhuetas. Homens observavam e riam com nervosismo. Um deles carregava uma arma com naturalidade que doía. Entrar foi uma questão de encontrar o ruído certo. Uma porta mal fechada, um sistema de segurança que inicialmente não fora testado. A adrenalina empurrou suas mãos e pensamentos. Ela moveu-se como uma pessoa que entendia rotinas e falhas. No interior o ar estava pesado e havia a presença viscosa do medo. Vozes ecoavam em salas onde o som reverberava como ameaça. Na sala principal, sob luz fraca, estavam Sujin e o avô, amarrados a cadeiras, seus olhos frios de alguém que tem a morte como dívida. Ao lado deles, Ji-hoon conversava com uma figura encapuzada. Havia um sorriso em seu rosto que lembrava descaso. Eu avisei que ele era fraco, disse Ji-hoon, rindo, como se o mundo fosse um teatrinho em que cada falha tinha audiência. O clã merece líderes fortes, não pode haver clemência com fraquezas. Quando ouviu passos, levantou-se com o alerta de quem esperava intrusos, e não se surpreendeu. Fez um gesto, alguém abriu fogo. O primeiro golpe bateu perto, e Jolene reagiu. Registrou o som, o calor e a urgência de salvar. Havia rostos que precisavam de retorno. A cabeça acelerou. Ela atirou primeiro porque quem puxa o gatilho primeiro tem chance de vitória. Era um cálculo frio. A arma tremeu e a realidade teve densidade imediata. Um homem caiu, golpeado, com as feições lívidas do choque. O ruído fez com que Ji-hoon olhasse para ela com raiva e surpresa. O sorriso dele mudou de tom. Ele puxou o que tinha, gesticulou como quem não teme responder com morte. Quem é você? Gritou ele, a voz afiada. Alguém que não abre mão da própria família, respondeu ela, com a voz que o medo havia endurecido. Solta-os. Ele gargalhou. Descobriu que ter de fato reféns garantindo a vitória torna a moral uma moeda depreciada. Saiu de trás de uma pilha de caixas e caminhou na direção de um velho conhecido seu, um revólver de cano longo. Era o momento em que a violência poderia virar espetáculo. Jolene sentiu o pavor que poucos aceitam admitir, a morte iminente de inocentes e o peso de sua escolha. Ji-hoon apontou a arma e um movimento brusco indicou que queria silenciar o avô. Naquele instante viu a mão do homem tremendo e percebeu que ele não teria hesitado. O fogo cruzado começou, gritos, passos arrastados e o som metálico de basculante se fechando em nervos. Jolene tentou manter a calma, mas a mente fazia uma coisa simples: avaliar a ameaça e escolher resposta. Quando Ji-hoon levantou a arma para um último ato contra o avô, Jolene puxou o gatilho. Não foi vingança, foi uma defesa bruta e limpa. A arma tremeu nas mãos, o corpo do homem caiu com a lentidão que o choque impõe, e o barulho se esparramou pelo depósito. Ele caiu no chão sem glórias, como alguém que apenas teve sorte com a própria estratégia e não com a vida. Aquele som de algo quebrando foi o fim do sofrimento iminente. O silêncio que veio depois feriu mais do que a pólvora. Havia sangue, tremores, olhos de quem não sabia se concordava com o fim. Sujin soltou um grito baixo e o avô respirou como se despertasse de uma anestesia. Sang-min apareceu com passos rápidos junto com homens da segurança. Homens da família chegaram a correr. A polícia, avisada por um alarme que alguém disparara, chegou minutos depois, e a cena transformou-se em prova. Naquela noite, na sala de entrevistas, Jolene sentiu o peso de todas as mãos sobre ela.
As perguntas vinham com delicadeza e dureza, alternadas. Ela explicou, com frieza e com a boca áspera, cada segundo. A imagem do rastreador, as mensagens, a ameaça à mãe, a tomada de reféns, a necessidade de agir. O policial que a ouviu tinha olhos que tentavam medir as camadas do perigo e reconheceu a possibilidade de legítima defesa. A manchete na manhã seguinte foi uma moça de ambivalência. Confronto em Pier 17, primo do clã morto durante resgate. A cidade, que havia admirado o casamento como espetáculo, agora estava dividida entre tragédia e justiça. A polícia apreendeu os dispositivos, encontrou gravações que mostravam Ji-Hin em conluios, fotos que ameaçavam reputações e um mapa de chantagens. A investigação indicou que Ji-Hin planeara expandir suas ações com base em informações que colhera de dentro do clã. O processo apressou-se. Não havia espaço para sentimentalismo. A lei agiu como vara de medida, contabilizando corpos, provas e intenções. Enquanto isso, Dr. Shin apareceu com documentos que ninguém esperava. Em uma sala cheia de gravatas e olhos que lhe pediam silêncio, ele admitiu coisas que deixaram o ar mais denso. A voz dele era fraca, como se os anos do seu segredo tivessem drenado o vigor. Não me orgulho do que fiz, disse, falando com a honestidade que só acompanha remorsos que não se consegue mais esconder. Assinei laudos que favoreciam certas versões. Havia pressões, havia dinheiro, e havia medo de perder status. Mas algumas coisas eu omiti. Ele tirou de uma pasta um envelope com papéis que nunca antes haviam saído do consultório. Havia laudos antigos de mim, registros que indicavam que seu desaparecimento não fora apenas uma sequência de azar. Dr. Shin revelou que a morte de Mi, anos atrás, fora pormenorizada de maneira que encobrira indícios de envenenamento lento e que Ji-Hoon estivera em posição de beneficiar-se da queda dela. As assinaturas eram tremidas, velhas, e o médico confessou que alterara resultados por medo e por promessas de gente poderosa. A confissão foi um torvelinho. A morte de Mi, até então apresentada como acidente ou consequência de vícios, ganhava nova luz. Havia algo criminoso por trás dela, e Ji-Hoon poderia ter motivos para manter ou manipular informações. Dr. Shin entregou registros que demonstravam trocas de substâncias e consultas suspeitas. Parte do clã reagiu com choque, outros tentaram vestir-se de ódio como proteção. A revelação reconfigurou a cena. A morte de Mi não fora apenas história de passado, era motor de vingança que explicava, parcialmente, o comportamento de Ji-Hoon. Ao mesmo tempo, a confissão entrou na balança do julgamento público, tornando possível que muitos atos de manipulação se explicassem pela busca de poder numa família que comia segredos no café da manhã. No rastro de tudo isso, a imprensa tinha fome de narrativas, e o mundo se dividiu entre quem via Jolene como heroína e quem a acusava de excessos. As autoridades consultaram as imagens das câmeras. Havia registros claros de Ji-Hoon apontando arma em direção ao avô. Havia também documentos que provavam que ele forjara provas em diversas ocasiões. O inquérito progrediu. A promotoria, ponderando as evidências, considerou que a ação de Jolene se encaixava em legítima defesa e em defesa de terceiros, os reféns. O crime, do ponto de vista legal, foi investigado com tecnicidade. A arma, a chamada de emergência, as imagens das ameaças. Havia robustez que justificaria com alta probabilidade a tese de justificativa. O impacto psicológico em Jolene, entretanto, não aceitou números ou laudas. Nos dias que se seguiram, dormir foi uma tarefa que vinha acompanhada por lembranças cortantes. A queda de Ji-Hoon, o som seco, os olhos das pessoas que ela salvara. Em consultas com uma terapeuta indicada pela defesa, ela passeou por territórios que antes evitara. A linha tênue entre agir por sobrevivência e ser forçada a uma performance de vítima. Foi um processo violento, necessário e lento. A terapeuta tinha nome e voz delicadas, e empatia profissional. Dizia que o trauma precisava ser nomeado, não engolido. Você fez o que precisou para salvar, disse a terapeuta em uma das sessões. Mas o que precisamos trabalhar é o que essa ação fez dentro de você. Não basta explicar, é preciso sentir, reconhecer e transformar.
Jolene chorou em retalhos. Falou da mãe, da infância em Atlanta, do cheiro dos bolos e das músicas gospel que sua mãe cantava na cozinha. Falou de vergonha de ter aceitado casar por medo, do peso de haver matado um homem, mesmo que fosse um assassino. A narrativa da mulher que sabia sobreviver começou a se dividir em camadas. A que age e a que sente. Havia culpa, sim, e havia também a certeza de que não se arrependia do ato que salvou vidas. Enquanto a lei caminhava, Manuel moveu-se de maneira estranha, um homem com contradições que começavam a ser vistas. Havia noites em que se fechava na biblioteca por horas e pela manhã recuperava o tom de governante. Em conversas passou a dividir mais, a falar do sentimento que o corroía. Em um encontro privado com Jolene, depois das audiências preliminares, ele assumiu verdades que não havia dito antes. Mentiras tecem meu mundo, admitiu ele, o rosto lavado de algo que lembrava remorso. Eu escondi coisas porque achei que manter a fachada era a única maneira de manter a família inteira. Uma parte do que você encontrou no meu escritório não era somente medo, era cálculo para proteger. Mas isso não justifica o que fiz. Forçar você a escolher, isso foi meu erro. Jolene ouviu, e não foi a absolvição que procurou. Queria honestidade, queria capacidade de decisão. Queria alguém que entendesse que escolha era a linha que separava o cativeiro da convivência. Ele continuou, falando com uma franqueza que parecia enfim verdadeira. Falara com Dr. Shin, pedira laudos que pudessem ajustá-lo à expectativa pública. Tinha mentido quanto à extensão de sua impotência em público, não por desejo de humilhar, mas por medo de perder credibilidade. Isso, porém, não apagava o fato de que o pedido para que ela casasse havia sido coerção, e por isso pediu desculpas, sem pedir que a dor dela fosse menor. Se eu pudesse voltar no tempo, murmurou, eu não tiraria sua liberdade. A confissão foi um corte. Para Jolene, a sinceridade era moeda rara, e se Manuel a oferecia, havia que avaliar o valor. Ele não ofereceu justificativas fáceis. Em vez disso, propôs algo que reclamava de seu mundo enraizado. Pediria um acordo real, transparente. Não mais imposição, não mais manobras nas sombras. Uma reconstrução pautada em regras. Ele estava disposto a criar uma relação que, se haveria de ser, seria por escolha dela. Um namoro, com limites, com acompanhamento jurídico, com espaço para que ela mantivesse ligações com a mãe e com independência financeira garantida. Pedia tempo, não posse. A proposta era estranha, quase infantilmente tímida. Era a gênese de uma reconciliação possível, mas não autoevidente. Jolene pensou nas condições. Queria documentos, garantias, testemunhas legais, poder de sair quando desejasse sem pressões. Exigiu proteção para a mãe, garantia de que ninguém mais usaria sua família como moeda. Exigiu também um prazo, 3 meses de convivência sobre regras que ambos assinariam, com direito a uma saída imediata caso houvesse violação. Manuel aceitou tudo sem hesitar. A aceitação não o absolveu, apenas abriu um caminho de convivência negociada. Para Jolene, havia algo de pragmático e de humano em aceitar. Era uma escolha difícil, retornar a um lugar que havia sido palco de coerção em troca de independência real e segurança para sua mãe. Optou por ficar, por hora, mas em seus termos. O processo legal avançou. A promotoria, diante das provas e das circunstâncias, optou por reconhecer a legítima defesa e defesa de terceiros. O inquérito concluiu que a morte de Jihune havia ocorrido em contexto de tentativa de homicídio de reféns e que Jolene reagira para neutralizar uma ameaça iminente. Houve questionamentos jurídicos sobre excesso, mas a arma em mãos de Jihune, as gravações e as mensagens que ameaçavam reféns pesaram a favor da justificativa. A decisão não transformou a ação em banalidade, tornou-a legalmente justificável e moralmente complexa. Ao fim das audiências, houve um suspiro coletivo. A família entrou em reestruturação. Alguns membros foram presos por cumplicidade em chantagens, outros caíram na desgraça de revelações.
Dr. Shin assumiu responsabilidades por sua cumplicidade técnica no passado e entregou documentos aos investigadores que ajudaram a entender o esquema que cercara Mi. A confissão trouxe algum reparo. A verdade sobre Mi foi parcialmente revelada, e o nome dela começou a cessar de ser apenas rumor. O que lhe restou a Jolene foi o trabalho de costurar sua vida em fragmentos. A terapia continuou a ser ponto de âncora. Ela se permitiu pequenas vitórias. Sair de manhã para caminhar sem olhar a cada esquina como se houvesse um perigo, responder à mãe no telefone de maneira que não escondesse nada, aceitar que seu corpo ainda tremia quando a neve cobria Gangnam. Houve noites em que a culpa a visitava como um animal faminto, mas também houve manhãs em que a luz parecia menos acusatória. Nos primeiros dias de reconstrução, Manual fez o que prometera. Afastou quaisquer estruturas que blindavam sua vontade de controle, deu a Jolene documentos legais que asseguravam sua autonomia, pagou por segurança para a mãe em Atlanta e abriu, pela primeira vez, portas que antes estavam trancadas pelo costume do silêncio. Em conversas longas e dolorosas, ele partilhou memórias de Mi, fotografias escondidas, lembranças das tardes em que sorriam em sombras, fragmentos de um amor que se transformara em tragédia. O homem que antes parecia inteiriço de frieza mostrou fissuras que eram humanas. Mas não houve desculpas fáceis. Ele não tentou comprar o perdão. Pediu apenas a oportunidade de ser conhecido de novo, desta vez como alguém responsável por suas escolhas. Propôs, em privado e com formalidades, que o relacionamento entre os dois passasse a ser um namoro público, com regras de courtship, encontros marcados, conselhos consultivos, liberdade reconhecida, não um contrato de posse, mas um acordo de companheirismo. Jolene escutou a proposta como quem avalia a geografia do próprio coração. Não queria romantizar a coisa. Não queria também rejeitar uma possibilidade de serem humanos juntos. Aceitou, em parte porque precisava de um período para decidir sem pressões judiciais ou ameaças externas. Propôs como condição que qualquer avanço fosse documentado por um advogado independente, que tivesse cláusulas de saída imediata e que houvesse apoio psicológico conjunto. Manual assinou, com mãos que tremiam, e a formalidade transformou-se em compromisso. A notícia do acordo circulou. Alguns comemoraram a reconciliação como prova de que o amor pode superar violência. Outros viram nisso o sinal de que as estruturas do poder haviam premido uma mulher a aceitar uma posição que, para muitos, parecia perigosamente confortável. Jolene soube que a opinião pública nunca será tribunal justo. Ela precisava dos fatos que sustentavam seu dia a dia: segurança para a mãe, independência financeira, terapia, liberdade de ir e vir. O resto seria trabalho. Houve, nos meses seguintes, cenas de reconstrução minuciosa, audiências onde ela depunha sobre detalhes, reuniões jurídicas que desfaziam cláusulas ocultas de poder, visitas a Atlanta para verificar a segurança da mãe. A cada passo, Jolene recosturava sua própria narrativa. Não foi fácil. Havia dias em que pensar que era culpada parecia uma verdade imutável. Mas havia também dias em que ver os rostos livres daqueles que salvara era confirmação de que havia agido com diretrizes humanas. Num desses dias, sentaram-se à mesa de uma cafeteria discreta em Gangnam. Fora combinado. Encontros curtos, conversas honestas. Havia um silêncio entre eles que não pedia performances. Manual trouxe um livro que lhe interessara. Jolene notou as manchas de café na lombada e um marcador com versos sublinhados. Era um pequeno ponto de vida, um homem que lia, que guardava memórias. Eu não espero perdão imediato, disse ele, sem olhar nos olhos dela, como se fosse mais simples enfrentar a própria admissão do que o julgamento dela. Espero, se houver chance, construir algo que você deseje. Ela observou o vapor do café subir como mapa de possibilidades. O namoro que propusera, ou aceitara, não era romance de conto, era um contrato de humanas tentativas e de limites claros. Concordaram em encontros semanais, em sessões de terapia conjuntas a cada 15 dias e em um canal de comunicação formal para quaisquer decisões que ameaçassem a autonomia de um dos dois. Havia cartas de segurança, números de emergência e o principal, um direito dela de sair imediatamente, sem questionamentos. O pedido de Manual, driblado e humilde, veio depois de semanas de convívio. Ele queria voltar a ter a possibilidade de ser visto por quem era, sem as construções do clã. Pediu a Jolene que aceitasse ir a um jantar silencioso, não para celebrar nada público, mas para que pudessem conversar sobre coisas pequenas. Café forte, livros, rostos que lembravam pessoas boas.
Ela aceitou, por curiosidade e por avaliar suas próprias possibilidades. A cena do jantar foi simples, luz baixa, conversas que não giravam em torno do poder e um caminhar entre o que restava. Havia melancolia, mas também uma leveza não forçada. Manuel falou sobre mim sem a máscara de gestão. Parecia, por um momento, não tanto um chefe, mas um homem que perdera alguém e não soubera como conviver com a solidão. Jolene ouviu e, sem romantizar a dor dele, percebeu que havia também humanidade. Era um começo frágil. Os próximos meses não apagaram o passado, nem acoitaram milagrosos retornos. Jolene teve dias de revolta, quando lembrava como aceitar o casamento para salvar a pele, quando via manchetes que a cobiçavam como herói ou monstro. Mas também houve passos pequenos, uma ligação calma para sua mãe, visitas à igreja onde cantavam canções que lhe lembravam a infância e amigas que foram verdadeiras na hora de dividir medo e coragem. A vida, lentamente, arrumava-se. No entanto, não houve impunidade absoluta. Membros cúmplices do esquema de chantagem e manipulação foram julgados. A corte rastreou subornos, laudos forjados e cumplicidades. Dr. Shin cooperou com a justiça, pagou seu preço e tentou, de maneira contida, recompor sua responsabilidade. A verdade sobre Mi foi parcialmente revelada em um documento judicial, que chamou a atenção de toda a família. Havia, na leitura pública, alguma reparação simbólica, colocar nomes, apontar responsabilidades e, por fim, não deixar que a história se perdesse em rumores. Para Jolene, a reconstrução foi sobre escolhas. Ela poderia partir, voltar a Atlanta, recomeçar em um lugar onde seu nome não andasse nas bocas de todas as conversas. Poderia também ficar, por tempo determinado, e ver se a segurança que garantira para a mãe e a autonomia que exigira seriam respeitadas. Optou por ficar por um prazo inicial de 6 meses, legalmente garantidos. Era uma decisão que vinha de cabeça fria. Havia laços, responsabilidades e também uma curiosidade por aquilo que poderia ser mudado. As notícias não terminaram de especular. A cidade, sempre pronta para julgar, espalhava versões. Mas para Jolene havia um ponto quieto, a possibilidade de cuidar de si, em sua própria agenda. A noite em que foi às malas, arrumando pedaços para uma viagem eventual, ligou para a mãe. Ouvir a voz quente, cheia de agudos de amor, foi como receber calor depois de um inverno longo. Filha, disse a mãe no telefone, com certeza e ternura. Você fica onde for mais segura. A mãe está bem, e vamos aos poucos. Não quero que volte por obrigação. Jolene riu, baixinho, sentindo o peso de escolhas já feitas. Eu fico por agora, respondeu. Mas prometo que vamos manter contato sempre. E eu volto para te ver em breve, mãe. Ao desligar, olhou pela janela. A neve caía, e a cidade tinha algo de purificação, que não limpava o passado, apenas o colocava em perspectiva diferente. Havia uma estrada de dias pela frente, e nela cabiam suspeitas, acordos, lágrimas e pequenos começos. Manuel, do outro lado, voltava para a casa do clã com passos mais lentos. Parecia carregar o peso de quem perdera pessoas e ganhara obrigações. Caminhou pelos salões com olhos vagos, tocando móveis consertados, percorrendo memórias que cheiravam a café e papel. Não havia celebração. Havia uma estranha sensação de responsabilidade. Naquela noite, sentou-se frente à lareira e olhou para a fotografia de Mi, como se pedisse perdão por ter mantido segredos que a destruíram. O desfecho, contudo, não foi uma conclusão definitiva, mas sim um começo contido. Jolene e Manuel, algumas semanas depois, encontraram-se em um parque coberto de neve, com regras e contratos entre as mãos. Eles caminharam lado a lado, sem a pressa dos que têm que provar algo a toda hora. Não havia promessa de um final idílico. Havia, no máximo, o compromisso de honestidade. Conversaram sobre vida, sobre limites, sobre o que cada um esperava e temia. Havia risos pequenos, reflexos de uma possível ternura que não era imediata, mas poderia, talvez, crescer. Quando se despediram, Jolene sentiu que pela primeira vez desde a noite do laudo que mudara sua vida, ela estava no centro das decisões. Havia escolha, e essa era a vitória mais importante.
Manuel acompanhou-a até o carro, sem invadir espaços, e quando ela entrou, não havia posse, apenas um aceno. Na última cena daquelas semanas, Jolene ligou para a terapeuta e marcou mais uma sessão. Depois, ligou para a mãe e combinou um jantar em Atlanta para o mês seguinte. O futuro permanecia incerto, mas havia parâmetros novos: segurança documentada, independência e convites à honestidade. A surpresa anunciada no título, o casamento forçado no Natal, o homem que fingia fragilidade, a arma que selou um destino, terminara numa reviravolta que ninguém havia imaginado por completo. A mulher que fora forçada a se casar tornara-se agente de sua própria libertação. A história deixou marcas, deixou também um espaço para perguntas. Se a situação se repetisse, o que faria você? Fica ou vai? Comente abaixo e diga o que faria no lugar de Jolene. E se quiser ver mais histórias assim, com reviravoltas intensas e personagens que lutam por autonomia, inscreva-se para não perder o próximo capítulo.